Bom dia a todos. Mês da família, hoje primeiro culto, primeira ministração com o tema sobre família. Então estejam aí orando nesse mês. Nós temos algumas instruções que você pode seguir ali nos avisos para você postar foto da sua família, foto aí com o seu filho e familiares e tudo mais, tá bom? Tem mais informações lá nos avisos. Queria ler com vocês, vamos ler primeiro, depois a gente ora. Salmo 127, versículo 1 e 2. Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por esse mês da família, obrigado por cada família que está aqui, cada irmão, cada irmã, filho, filha tua, Senhor, que nesse mês possamos, Pai, aprender mais sobre o projeto do Senhor, que é a família, que possamos cuidar bem do nosso maior bem, Pai, e que o Senhor colocou em nossas mãos, e que o Senhor abençoe. Oro também, Pai, para que o Espírito Santo possa conduzir essa meditação desse dia, hoje, para que a igreja, Pai, possa ser abençoada e encorajada, Pai. Eu oro, Deus, pedindo a ajuda do Espírito Santo. Sim, eu oro em nome de Jesus. Amém, amém. O tema dessa mensagem de hoje, família saudável, igreja saudável. E eu gostaria de ir um pouquinho mais a fundo, quando nós falamos sobre família saudável e igreja saudável, a gente sabe a influência que a igreja tem na sociedade, e quando a gente olha na igreja de Atos, nós vemos algo muito lindo que acontece. E a Bíblia fala que a igreja conquistou a simpatia do povo, né? Então, uma igreja que realmente ela influenciava ali o bairro, as pessoas que então conheciam a igreja, e com certeza tinha algo que chamava atenção, e não somente porque a igreja ajudava, mas a Bíblia menciona que muitos eram acrescentados. Então, o testemunho, né, as pessoas viam algo diferente na igreja. E eu creio que, como todos sabem, a igreja ela tem esse ambiente de família, né? Muitas vezes, aqueles que até não têm família ou tiveram uma infância muito difícil, que perderam os pais cedo e acabaram, muitas vezes, ficando sozinhos, encontram na igreja o lugar onde são acolhidos, onde se sentem família. E família é um lugar onde nós podemos dizer que é o refúgio, né? Onde muitas vezes o filho, a filha, ou você mesmo sai para a batalha, vai trabalhar, e quando volta, às vezes foi ofendido, foi humilhado na empresa, e volta à sua casa. Então lá você tem o lugar de aconchego, a fortaleza onde você renova as forças, onde você muitas vezes é curado, é consolado, e esse lugar ele se repete então na igreja de Cristo, onde muitos vêm e se sentem acolhidos. Então, pensando nesse tema, eu queria pensar algo que vai antes até da família. Eu participei há 2 semanas de um retiro, inclusive eu não pude estar aqui, e nesse retiro, o pastor, numa das ministrações, ele fez uma pergunta. Ele falou, quem é a pessoa mais importante para você depois de Deus? E aí muitos pensaram, eu também pensei, esposa, família e tudo mais, né? E ele mencionou, é você, sou eu, né? Você é a pessoa, né? É a pessoa mais importante. Porque quando a Bíblia menciona que fala para você amar o seu próximo como a ti mesmo, não tem como você amar o próximo sem você amar a si mesmo. Então, o eu, você e eu, é um ser muito complexo. É um ser, às vezes, muito complicado. É um ser que
resultou da natureza pecaminosa. É um ser que carregou uma história. E a história, ela formou você ao longo dos anos. Acho que todos vão de concordar comigo que o meio na qual você cresceu, se você cresceu no ambiente de violência, de insegurança, de menosprezo, com certeza isso reflete na sua vida hoje. Então, o homem que já herdou a natureza pecaminosa, e aí junta a história de vida que ele teve, e a questão da natureza pecaminosa, que está 24 horas, você está habitando em você. Então, por isso que eu falei, nós nos tornamos seres complexos. E por isso, então, quando o pastor, nesse retiro, ele falou que a pessoa mais importante, depois de Deus, é você mesmo, sou eu. E é necessário dar devida atenção a mim, o eu. Porque eu sou um ser, muitas vezes complicado, um ser complexo, cheio de complicações, cheio de coisas que muitas vezes pessoas não entendem, nem você mesmo entende, cheio de coisas para ajustar. Então, o eu se tornou algo muito complexo. Mas, com a ajuda de Deus, o eu, ele pode e deve ser transformado. Tem um livro que nós estamos, toda a liderança, os pastores, evangelistas, nós começamos um estudo e um tipo de um discipulado. Creio que alguns aqui já conhecem. O livro chama Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Está aqui o livro. Eu recomendo você ler. É de um pastor, o nome do pastor é Peter Scazzero. Espiritualidade Emocionalmente Saudável. E como vocês estão vendo ali, não sei se dá para ver, tem um iceberg. E o iceberg, geralmente, você só vê, e ali o termo, né, a ponta do iceberg. Né? Então, no iceberg, geralmente, você só vê a pontinha do iceberg. E quando você vai, depois você vai ver que o iceberg debaixo d'água, ele tem, talvez, 50 vezes maior o tamanho daquela pontinha que está fora d'água. E a capa desse livro já chama a atenção logo de cara, né? Que basicamente, o que as pessoas veem de mim, de você, é a ponta do iceberg, que pode ser muitas vezes uma vida aparentemente normal, uma vida aparentemente bonita, de bom testemunho, onde tudo está lindo, maravilhoso. Mas debaixo há uma monstruosidade escondida, que é necessário ser tratado, e lógico, isso de acordo com a história de cada um, às vezes tem pessoas que estão muito bem, tem a espiritualidade emocionalmente bem saudável, né? Mas aqui nesse livro, ele vai falar que também há muitos que têm a espiritualidade emocionalmente doentia, né? E a proposta hoje é de, talvez, você se identificar e poder descer às profundezas dessa água e examinar aonde há coisas escondidas que Deus quer tratar. E é bem interessante o testemunho que ele conta. Esse livro começa já contando o testemunho dele, né? Então, esse pastor, ele na verdade, ele testemunha já para mencionar o fracasso do ministério, sendo que aparentemente está tudo indo bem, mas o que está debaixo do iceberg não foi tratado, não foi, na verdade, protegido e escondido. Então, quando eu comecei a ler esse livro, eu já fui, nas primeiras páginas, eu já me senti espiritualmente e emocionalmente doentio, né? Porque tem áreas que a gente, na verdade, não somente protege, como a gente empurra, e não quer lidar, não quer tratar, não quer enfrentar. E, inconscientemente, muitas vezes nós fugimos, ou protegemos, ou não tocamos nessas áreas, porque elas, na verdade, doem.
elas incomodam, elas trazem tristeza. Só que é necessário que seja tratado. Então, quando ele começa o livro contando o próprio testemunho dele, ele tem a igreja dele lá nos Estados Unidos, e ele foi ministrar numa outra igreja de um pastor amigo dele, e lá, enquanto ele ministrava, um casal gostou muito dele, e falou, olha, eu e minha esposa, nós vamos lá na sua igreja, e nós queremos visitar a sua igreja, e participar lá e tudo mais. Ele falou, será um prazer. Então, esse pastor, o Peter, ele recebeu esse irmão, e nesse dia teve 3 cultos. E no intervalo de um culto, para o primeiro para o segundo culto, esse casal que estava lá, que participaria de todos os 3 cultos, falou, pastor, será que eu poderia ter um tempo para conversar com você após o culto? Ele falou, sim, claro. Só que ele falou, sim, claro, mas, assim, na verdade, ele não deveria aceitar, porque ele não tinha tempo, na verdade, nem para a própria família, mas porque ele quis ser gentil e porque ele quis dar boa impressão para o pastor amigo dele lá, da outra igreja. Ele falou, sim, claro, vamos, né? Inclusive, vamos jantar juntos e tudo mais, né? Então, afinal dos 3 cultos, sem ele consultar a esposa, e já colocando a esposa na parede, junto com aquele convite, ela pensando, poxa, ele não devia ter aceitado, né? Não devia ter convidado para jantar, ele não tem tempo, mal tem tempo, mas, enfim, ele aceitou e convidou, então, para jantar. E após o término, quando eles estavam lá jantando, e a conversa começou a seguir, e esse irmão que veio, falava, e ele pensou, poxa, nossa, eu acho que eu fiz algo errado. E, no determinado momento, a esposa foi para o banheiro, e ele foi atender um telefonema, né, esse amigo que veio visitar, e a esposa falou para o pastor, né, o marido, o que você está fazendo? Você não devia ter feito isso, né? Deu meio que uma bronca nele, né? E ele pensou, poxa, eu acho que realmente eu errei, né? E aí a conversa seguiu, porque ele estava preocupado de ter uma boa imagem para com aquele pastor, amigo dele. E conversa vai, conversa vem, eles se dão conta que a filha, de 5 anos, ela não estava presente. E a esposa do pastor falou, você viu a nossa filha? Não vi. E começou a procurar nos cômodos, falou, ela não está aqui. E aí começou a se desesperar, e eles lembraram da piscina. E aí eles saíram correndo, né? E quando chegaram na piscina, tinha uma piscina pequenininha lá na casa, e quando chegaram na piscina, a filha tinha entrado na piscina, e na ponta dos pés, ela estava com água aqui no queixo, assim. Não sabe quanto tempo ela estava lá, com água no queixo. E eles pensaram, ela podia ter morrido. E ele pensou o seguinte, por causa da minha preocupação com a minha reputação, de que eu deveria ter uma boa imagem para com esse casal que veio na minha casa, e para com o pastor lá, o que o pastor ia pensar de mim enviando esse casal, sendo que a minha esposa já tinha me alertado, eu deveria ter recusado, de repente jogado para um outro dia, mas eu, para preservar a boa imagem, preocupar com a minha imagem, a minha reputação, eu aceitei, eu convidei eles para jantar, e quase perdi a minha filha. E isso, ele pensou, tem algo errado. Eu não estou emocionalmente saudável. E ele reparou que o fato dele se preocupar tanto com a sua imagem, com a sua reputação, foi algo que ele pensou, tem algo errado. E aí, então, né, ele começa esse livro, e ele conta um pouco da história dele, de como foi a infância. E como eu disse para vocês, a infância dele não foi nada fácil, né? Então, desde lá, já dos pais, a mãe dele já era muito infeliz. E a mãe era praticamente solitária, tinha o marido presente,
mas era praticamente uma mãe solitária, muito infeliz, né? E logo cedo ele se afastou da igreja, mas ele menciona que depois de um tempo ele se converteu e, após ele se converter, ele fez seminário e começou a jornada de se tornar ministro do Evangelho, até que então ele fundou a igreja, né? E fundou, acho que, não sei se foi mais de uma igreja, mas fundou um ministério, e por 17 anos ele exerceu o ministério. Até que um dia, a esposa falou para ele, tanto o seu ministério, nesses 17 anos, como o nosso casamento, não está bom. Para não falar, está péssimo. E aí ele pensou, bom, se algo não está bom no ministério, eu vou tomar algumas medidas. E aí ele tomou algumas medidas que nós conhecemos muito bem. E não que isso não ajude a igreja, claro que ajuda, mas ele começou, então, vamos fazer estudo bíblico, que aí a mente da igreja vai ser renovada, então eles vão mudar, e aí, então, a minha igreja vai melhorar, né? E eu acho que as coisas vão se ajustar. Aí, depois ele percebeu, não, só isso não basta. Vamos para os pequenos grupos, vamos fazer pequenos grupos, que agora a moda é pequenos grupos, vamos fazer vários grupos, e é a comunhão, o pessoal está caminhando junto. E aí, ele viu que, será que vai dar certo? Não, acho que não está dando muito certo. Então vamos para a oração. Não, a igreja precisa orar, vamos fazer reunião de oração, vamos buscar a Deus, a oração liberta, a oração transforma. E aí conduziu a igreja a uma vida de oração, enfatizou a oração nos programas da igreja, mas também não ajudou muito. Não, agora é batalha espiritual, vamos colocar a igreja em batalha espiritual, agora tudo o demônio está agindo, então vamos entrar na batalha, e aí colocou a igreja ensinou sobre batalha, sobre autoridade, mas também não deu muito certo. Não, adoração, eu preguei até outro dia aqui, né? Acho que foi a última vez. Não, vamos colocar a igreja para adorar. A adoração liberta, a adoração cura os enfermos, e a igreja vai mudar, e aí... Não, peraí, sabe uma coisa? Vamos servir, vamos colocar a igreja para servir. O negócio, a igreja tem que servir para transformar a própria pessoa, servir os pobres, então elas vão ser transformadas. Também não adiantou muito. Profético, não, agora a palavra é o profético. Deus vai trazer discernimento, vai vir a palavra de profecia, e aí a coisa vai se romper, mas também não transformou o interior das pessoas. E aí, o que ele percebeu é que tudo isso, na verdade, ela ajuda, e é importante para o crescimento espiritual da igreja, claro que é. Mas é mais fácil colocar tudo isso em prática e colocar a igreja toda para seguir todos esses passo a passo. Não, uma hora é batalha, uma hora é servir, tal, do que lidar com as profundezas, conforme eu disse, do iceberg, que devem ser tratadas. Porque lidar com algo que um defeito que você tem, uma fraqueza, pode trazer vergonha, pode trazer dor. Então, é muito mais fácil colocar uma série de atividades do que lidar com isso. E aí o que ele percebeu, ele menciona no livro, é que, gente, muita coisa que eu estou falando do livro, tá? Não são as minhas palavras. Então, muita coisa que ele percebeu, que na igreja no corpo de Cristo, havia uma grande necessidade de líderes, irmãos, membros, de serem tratados naquilo que estava escondido. E via que muitas vezes o ministério seguia por anos, mas aquilo que deveria ser tratado era
escondido e protegido por anos. Então ele mencionou que a razão dele ter escrito esse livro foi justamente porque ele viu essa necessidade a partir dele. Não é que ele viu nos outros, ele viu a partir dele. Conforme eu contei o testemunho da piscina. E não somente da piscina, após 17 anos de ministério, ele viu que montou igreja, fez tudo, fez ministério, mas o que era de mais importante não foi tratado. E o que adianta você ter ministério por 17 anos e a sua esposa, a esposa dele está infeliz com o marido, o pastor, dizendo que não está bem o casamento, que não está bem nem a igreja aos olhos dela. Então não adianta, não é? Então, por isso que ele deu esse tema. O que adianta o pastor da igreja, ou o irmão da igreja, o membro da igreja, estar com a espiritualidade emocionalmente doentia e estar querendo ajudar a igreja, mas, sim, a intenção é boa, mas lembra que eu falei no começo? O eu. Eu preciso olhar primeiro para o eu. Então, por isso ele viu essa necessidade. E, então, esse treinamento, que tem até o livro do líder, que tem as perguntas e tudo mais. Então, dá para você fazer um treinamento em pequenos grupos. Então, esse treinamento, esse discipulado, ele se espalhou por vários países. E tem ajudado milhares e milhares de líderes e cristãos. Porque, sabe, gente, fazer uma viagem missionária para um lugar muito difícil é bom, é importante, mas outra vez eu mencionei, é mais difícil ainda você enfrentar os lugares escondidos, na qual vão te trazer vergonha, vão te trazer tristeza, pode trazer culpa, mas que são necessários você enfrentar. Então, esse livro tem ajudado muita gente e tem abençoado muitos líderes. Sabe, tem o exemplo do rei Saul, eu gosto desse exemplo. Vocês devem se lembrar quando o rei Saul ele perseguiu Davi, né? Ele começou a ficar com ciúmes, né? Deus já tinha tirado ele da posição para governar Israel, por causa da desobediência dele. E você deve se lembrar quando ele desobedeceu, que era para destruir o povo inimigo todo, e ele não destruiu. Está lá em 1 Samuel. E ele preservou algumas coisas que ele achava mais valioso. E também o outro motivo era porque ele falou que teve medo da pressão dos soldados. E aí, depois Deus usa o profeta para falar, não, então Deus tirou a sua autoridade e deu a Davi. E aí tem duas coisas que o rei Saul, ele que carregava no interior dele, que foi o medo parecido com o pastor, o medo dos outros. Então, por pressão dos soldados, ele não fez o que Deus mandou ele fazer. E, não sei se foi idolatria também, por ele preservar aquilo que tinha de melhor, ele não eliminou, não descartou, mas pegou para si. Então, aí nós temos duas questões que falam sobre a pressão dos outros e também uma possível idolatria, se podemos dizer assim. Então, esse é um exemplo daquilo que é preciso ser tratado no interior, mas se ela não é vista por si mesmo, e sabe, eu gosto do termo rastrear, né? A gente usa muito rastrear para correio, mas lá na época que nós tínhamos a lavanderia industrial e tinha algum problema que dava na industrialização, nós rastreávamos até achar o problema. E eu acho interessante quando você rastreia aquilo que você detecta, talvez não tão claramente, mas você detecta que algo não está correto no seu interior. E você começa a rastrear e começa a buscar. Por que está vindo isso? De onde vem isso? Qual a razão? Será que tem algo mais profundo? E é necessário a gente rastrear e cavar para que a gente chegue lá no fundo, lá do iceberg, para que a gente lide e leve isso diante de Deus. Leve e possível arrependimento, para que Deus possa tratar.
Eu acho interessante porque Saul, então, ele tem essa questão que precisava ser revisto, e eu penso o seguinte: aquilo que não é ajustado, ele pode uma hora estourar lá na frente. E com Saul não foi diferente. Quando Deus tirou ele então do trono, ele se deixou então se levar pelos ciúmes e começou a perseguir Davi para matar. E é bem interessante que Saul parece que uma hora é crente, outra hora não é crente. Você deve se lembrar, porque quando ele começa a perseguir Davi, Davi tem uma hora lá que a Bíblia fala que ele entra lá numa caverna lá, e Davi então está lá com os seus soldados, e os soldados falam: tá vendo, Deus deu o Saul nas suas mãos, vai lá e mata ele agora, é a tua oportunidade. Ele está distraído lá, ele está lá distraído. E aí, Davi fala para os seus soldados: nunca vou fazer isso, eu nunca vou tocar no ungido do Senhor. E aí, Davi, ele vai bem perto, você deve se lembrar, e corta um pedacinho da manta de Saul. E quando Saul está saindo da caverna, Davi fala: meu rei, eu poderia ter matado você, olha aqui a ponta da sua manta. E aí o que Saul faz? Saul fala: meu filho, Davi, meu filho, né? Ele chora, fala: você é melhor que eu, né? Você poderia ter me matado, não me matou, então pode ir, vai tranquilo, não vou mais perseguir você. Aí Davi vai, né? E logo depois Saul começa a perseguir de novo para matar. Então uma hora ele está... Então percebe como o desequilíbrio já começa a aparecer. E aí depois Davi, numa segunda oportunidade, Saul está lá na cabana, lá acampado, e Davi, então, quando todo mundo está dormindo, inclusive os guardas que não conseguiram ver Davi, e Davi consegue então entrar ali na tenda de Saul. Saul está dormindo, ele pega lá, acho que 2 objetos, acho que não sei se é um cajado, um jarro, alguma coisa assim de Saul, 2 pertences, não lembro direito. E depois, lá de longe, quando o Saul já amanhece, já acorda, o Davi mostra: olha aqui, de quem que pertence isso aqui? Né? Fala para os guardas do Saul: não é do seu patrão, na qual vocês nem conseguiram defender? Eu poderia ter matado ele. E aí Saul novamente, né? Davi, meu filho, você é melhor que eu, e chora e tal, e se arrepende. Então, são casos e mais casos, áreas e áreas que nós precisamos detectar para nos tornarmos saudáveis emocionalmente e espiritualmente. Sabe, há pouco tempo atrás, eu contei já aqui a testemunha do meu pai, que o meu pai, quando eu tinha 18 para 19 anos, ele foi diagnosticado com câncer já em fase terminal, né? E ele só tinha 6 meses de vida. E como eu disse, eu tinha um relacionamento muito ruim com meu pai, mas nos últimos anos de vida dele, eu fiquei muito com ele, porque a minha mãe já tinha separado, tinha fugido, meu irmão já tinha saído de casa, minha irmã também já tinha ido embora, e só estava eu e meu pai. Então eu comecei a caminhar muito, ficar muito com ele, trabalhar com ele, a gente ia comer com ele, e eu vi que, poxa, meu pai, ele até que é um bom pai, né? Não é tudo isso que eu pensei. E a gente começou a ficar muito próximo. Só que aí, quando ele foi diagnosticado, quando faltavam mais ou menos 3, 4 meses, os médicos e o pessoal do hospital falou, na verdade, foi com 6 meses já. Falou: não adianta ele ficar no hospital, vocês podem levar ele para casa, porque ele vai morrer, né? Não tem mais o que fazer. E não era como os dias de hoje, que a pessoa poderia ficar no hospital para poder tomar remédio, morfina, para dor, para tirar o sofrimento, né? Eu não sei, naquela época falaram que tinha que ir para casa, então a gente só obedeceu, levou ele para casa. Então o que aconteceu é que por 6 meses ele não comeu, e ele devia pesar, gente, depois de 3 meses, ele devia pesar não mais que 40 quilos. Era só o osso, igual aquelas crianças lá na Etiópia e tal. E ele agonizava, então ele não comeu, só bebia água por 6 meses, imagina deitado, agonizando, madrugada, noite após dia, noite, vendo ele agonizando. E aí meu irmão até voltou para ajudar a cuidar. E eu sofri muito, gente, porque eu via meu pai agonizando por dia após dia. E nesses dias, assim, de vez em quando eu lembro, né? E aí eu penso assim, poxa, o meu pai, ele sofreu muito, né?
Só que, por leve momento, assim, porque, assim, gente, eu fui curado, né, dessa questão do sofrimento do meu pai. Mas, esses dias, por um leve momento, veio uma questão de não aceitar o sofrimento do meu pai. Assim, bem discretamente. Veio a lembrança, eu falei, poxa, mas ele sofreu muito. Sofreu 6 meses, ele sofreu muito. Ele agonizou. E sabe quando lá no fundo parecia algo como se você não aceitasse isso de Deus? E eu vi como aquilo lá poderia trazer um mal tão grande, que seria, além de não aceitar, seria como se fosse uma ferida, que poderia crescer e começar a dar raiz. Mas o que Deus ministrou é que, embora ele tivesse sofrido muito, o consolo dele agora é tão grande que o sofrimento se tornou pequeno. E aí isso foi, né, tranquilizado na minha alma. E o que eu quero dizer com isso? É que se eu alimentasse isso, ele poderia se tornar algo lá para ser enraizado e escondido também. E eu falei, como é perigoso. Porque a espiritualidade emocionalmente doentia, se ela não for tratada, ela pode criar raiz de amargura, ela pode, com a própria palavra fala, né, que eu falei, próprio termo, doentio, ele vai uma hora trazer o mal, né? E por isso, eu vejo a importância. E sabe, quando a Bíblia menciona que a tristeza, segundo Deus, leva o arrependimento, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Está em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Tratar áreas escondidas de vergonha, de fraqueza nossa, ela vai trazer a princípio tristeza, talvez dor. A princípio, mas depois ela vai trazer frutos de justiça, vai trazer amadurecimento, cura, transformação. Você se tornará alguém emocionalmente saudável, sua família vai ter o melhor de você, a igreja vai ter o melhor da família. E eu oro para que você se deixe ser investigado, não, mas ser tratado por Deus, pelo Espírito Santo, e também pelas pessoas, a olhar e examinar e cavucar as áreas escondidas de fraqueza e vergonha, para que seja curado, que é importante. Não é eu que estou falando, eu estou falando também por mim, mas também pelo testemunho do pastor Peter, na qual esse treinamento, esse discipulado está correndo por vários países e tem ajudado milhares e milhares de pessoas. Então, a minha recomendação, se puder, compre o livro e aí eu tenho certeza que Deus vai ministrar o seu coração. E saiba de algo, é uma bênção poder sentir a tristeza de expor as áreas vergonhosas e que podem, de fragilidade, nossa. Porque você vai se tornar uma pessoa melhor, se tornar uma pessoa mais abençoada, mais curada. E não adianta você curar os outros se você não for curado. E por isso que eu disse lá no começo, o eu, amar a si mesmo primeiro para amar o próximo. Então, o amar a si mesmo, eu tenho certeza que isso tudo que nós compartilhamos hoje faz parte. Amém? Amém? Podemos orar? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua igreja, Deus. E a beleza da igreja é sabermos que mesmo sendo pessoas tão quebradas e às vezes internamente doentes, Pai,
nós ainda queremos, Pai, caminhar, ainda queremos amar, queremos aceitar, e que, além disso, possamos ser instrumentos do Senhor para tratar das áreas escondidas e protegidas, que muitas vezes é o lugar onde carrega vergonha, carrega, Deus, tantas coisas. E a Tua palavra diz que confessarmos pecados uns aos outros para sermos curados. E eu creio, Senhor, que o Senhor usa pessoas, Pai, para curar, ó Deus, e que quando nós procurarmos nossos irmãos, Pai, que o Senhor encoraje para que haja, ó Deus, a exposição do lugar de fraqueza e vergonha, Pai, para sermos curados, Deus. E são tantas áreas, às vezes coisas do passado, coisas que nós sofremos durante a nossa infância, e tantas coisas. E Deus, e quando nós, Pai, nos depararmos por algo que nós percebemos em nós mesmos, Senhor, que nós possamos ser sinceros consigo mesmo, reconhecer, se arrepender, dizer, Deus, eu notei isso em mim, Pai, e eu vi que isso é maior do que eu pensava, Senhor. Senhor, eu quero levar isso para a cruz, Pai, eu me arrependo, porque isso me faz o desejo de mudar, o desejo de ser curado, ele transforma, ele vai resultar em um nível de quebrantamento maior diante de Deus. Ele vai resultar numa profunda aptidão para esperar por Deus, é o que diz lá no livro. Ele vai resultar também num grande desapego do mundo. E tantas coisas querem nos fazermos ficar presos à espiritualidade doentia, emocionalmente doentia. Mas Jesus, Deus, Ele quer nos curar, e talvez muitas vezes será necessário passarmos conforme diz a palavra, a tristeza segundo Deus. Porque expor a vergonha e a fraqueza trará de certa forma a tristeza. Mas depois resultará em transformação, alegria, na qual minha família será abençoada, a igreja será abençoada. Então, obrigado, Deus, que possamos ser, Pai, aqueles que escancaram, Pai, o coração a Ti, Deus, e reconhece, Pai. E que não tenhamos vergonha, Pai, de expor as nossas fraquezas perante o irmão que vem nos ajudar, Pai. Que a beleza de Cristo, a beleza da igreja de Cristo é essa, com tantas falhas, com tantas imperfeições, ainda acreditamos, ainda decidimos caminhar, decidimos abraçar, decidimos amar. Então, Pai, vem com cura sobre a sua igreja, transforma, faz, Pai, da sua igreja saudável, Pai, emocionalmente, espiritualmente. No nome de Jesus, que eu oro. Amém.